Chega um momento na vida em que simplesmente paramos. Paramos de correr atrás, de agradar, de tentar ser aceitos. E, curiosamente, é exatamente aí que tudo começa a se encaixar. Quantas vezes você já se viu se esforçando demais para ser alguém que os outros aprovassem? Tentando parecer forte, competente, vitorioso, apenas para, no fim, sentir-se cada vez mais distante de si mesmo. Essa é uma história, mas não uma história comum. É um espelho. Fala sobre mim, sobre você, sobre todos que já tentaram, desesperadamente, dar certo em um mundo que valoriza mais a aparência do que a verdade. A ideia de que parar de se importar pode ser o ponto de virada da vida parece perigosa à primeira vista. Afinal, fomos ensinados desde cedo a nos importar com tudo. Com o que os outros pensam, com a carreira perfeita, com os padrões, com os likes e com a performance. Mas e se justamente essa obsessão estiver nos destruindo por dentro? Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. Talvez seja essa a chave. Quanto mais tentamos controlar, agradar e corresponder, mais nos afastamos da nossa essência e mais criamos um conflito interno. Essa reflexão, inspirada por textos que circulam pela internet por pensadores como Jung, Nietzsche, Sêneca, Epicteto e Byung-Chul, fala de um desapego que não é indiferença, é liberdade. O verdadeiro crescimento começa quando paramos de tentar ser outra coisa e começamos a simplesmente ser. Essa jornada tem 7 passos e começa com o cansaço, o esgotamento emocional de viver tentando corresponder ao que esperam de nós. Desde crianças, somos programados para buscar a nota máxima, o corpo ideal, o emprego dos sonhos, o relacionamento perfeito. Vivemos numa esteira que nunca para, mas também não nos leva a lugar algum. O filósofo sul-coreano Byung-Chul fala sobre isso em A Sociedade do Cansaço. Segundo ele, hoje somos escravos de nós mesmos. Não há mais ninguém nos forçando. Nós mesmos nos pressionamos a performar o tempo todo. E isso exaure. Eu mesmo já estive lá, tentando provar que era inteligente, bom, produtivo o suficiente. Mas, no fim do dia, me sentia vazio, porque nada daquilo era de verdade. E você? Quantas partes suas estão sendo moldadas pelo medo de não ser suficiente? Quantas decisões você toma para agradar, para se encaixar, para ser aceito, e não porque aquilo realmente te representa? Essa é a virada, o ponto em que você percebe que não dá mais, que viver para agradar é um suicídio emocional lento. Marco Aurélio dizia que é tolice tentar agradar os outros. O sábio vive em harmonia com sua natureza. Mas como fazer isso no mundo em que nossa natureza está sempre em conflito com as expectativas alheias? Simples e doloroso, você precisa parar. Parar de fingir, de lutar batalhas que não são suas, de carregar pesos que não te pertencem. E essa lembrança de quem somos começa no silêncio, no esvaziamento, na desistência do personagem que criamos. A verdade é que vivemos numa prisão invisível. Nos importamos demais com o que esperam de nós, com o que devemos ser, com o que é seguro e socialmente aceito. Tudo isso é fruto de uma vida vivida na tentativa de agradar. E ninguém nos preparou para o que acontece quando soltamos esse peso. Mas é aí que a transformação começa. Não espere frase de efeito ou motivação barata. Isso é sobre atravessar o deserto do vazio para chegar à autenticidade. É sobre desconstruir uma vida baseada em máscaras e reaprender a viver com verdade. Jung dizia que o maior problema do homem moderno é que ele perdeu a conexão com seus instintos. Estamos sempre tentando preencher um vazio com curtidas, elogios e reconhecimento, quando o único caminho real é o de dentro para fora. Parar de se importar, nesse contexto, não é se tornar frio ou indiferente. É se libertar da necessidade de aprovação. É viver com autenticidade. Paradoxalmente, encontrar mais paz e mais sucesso justamente quando você solta o que nunca foi seu. Essa jornada é a de todos nós. A história daquele jovem que aprendeu a medir seu valor pelas notas, pela opinião dos pais, pelo número de amigos, pelo salário, pelo corpo, pelas conquistas. Um ciclo que nunca acaba, até que a gente decida quebrá-lo. Sêneca dizia que livre é quem vive de acordo com sua natureza, não com a expectativa dos outros. Mas como viver assim se desde criança nos ensinaram a buscar a validação externa? Essa prisão é sutil. Começa com pequenas escolhas. Um trabalho que não te representa, um relacionamento por medo da solidão, um sim dito quando você queria dizer não.
São concessões que, somadas, moldam uma vida que não é sua. E o mais duro é que muitas vezes essas pressões vêm de quem mais nos ama, de quem também aprendeu a viver sob essa lógica quebrada. Nietzsche falava sobre tornar-se quem você é. Mas como ser algo que nunca te permitiram ser? A resposta é desaprender. Desaprender a buscar aprovação. Desaprender a medir seu valor por padrões externos. Desaprender a tentar ser amado por aquilo que você não é. Esse é o começo da liberdade. Nas redes sociais, essa prisão ficou ainda mais visível. O feed virou palco, a vida uma performance. Qualquer deslize vira rejeição. Ser verdadeiro se tornou um ato de coragem, e é essa coragem que nos conecta ao que temos de mais humano. Epicteto dizia que não importa o que acontece com você, mas como você reage. Mas se suas reações são baseadas no medo da rejeição, então quem está vivendo a sua vida? Parar de se importar, nesse sentido, é um ato radical de reconexão. E como todo ato de coragem, dói, mas também liberta. Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E a origem dessa escuridão está na infância. É lá que aprendemos que o amor vem com condições, que para sermos aceitos, precisamos esconder nossos sentimentos mais autênticos. É assim que nasce a persona, a máscara social que usamos para sobreviver. Mas quando nos confundimos com essa máscara, perdemos contato com o nosso verdadeiro eu. Muitos adultos vivem assim, funcionais por fora, vazios por dentro. Suas dores não vêm da falta de sucesso, mas da ausência de sentido. Jung nos lembrava que aquilo que resistimos persiste e o que aceitamos se transforma. Quando negamos nossas sombras para agradar, elas não somem, elas adoecem a alma. Epicteto também dizia: distingua o que está sob seu controle do que não está. E agradar os outros não está. Ainda assim, vivemos como se dependêssemos disso para existir. Essa necessidade, apesar de compreensível, nos mata aos poucos. A cura começa quando nos damos permissão. Permissão para dizer não. Para desagradar. Para frustrar expectativas. Para ser quem somos, mesmo que o mundo não saiba lidar com isso. Vivemos num tempo em que mostrar vulnerabilidade é subversivo. Mas é essa vulnerabilidade que nos reconecta com o essencial. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. E isso exige que abandonemos o projeto de agradar o mundo. Essa escolha raramente é fácil. Quase sempre vem após uma crise, um colapso, um burnout, uma ruptura. Aquele momento em que você pensa: não dá mais, isso não faz sentido. Heidegger chamava isso de angústia ontológica, o desconforto profundo de viver uma vida que não é sua. Mas é aí que começa o caminho de volta. Quando você diz não ao que não te representa, relações falsas se dissolvem, prioridades mudam, silêncios revelam verdades. E com isso vem a solidão do despertar. Afinal, muitas relações foram construídas com base na sua performance. Quando essa performance cai, o que sobra? Esse vazio pode assustar, mas é fértil. Pela primeira vez, você começa a escolher com consciência. Começa a reconstruir uma vida com propósito. Como escreveu Nietzsche em Assim Falou Zaratustra, o espírito passa por 3 transformações: camelo, aquele que carrega o fardo; leão, aquele que diz não; e, por fim, criança, aquele que cria a si mesmo. É o caminho da autenticidade. Quando você para de tentar agradar, começa a viver para ser. Depois da tempestade, vem o silêncio. E desse silêncio nascem as primeiras sementes da autenticidade. Kierkegaard dizia que o desespero surge quando estamos longe do nosso verdadeiro, e que a cura está justamente em aceitar esse desespero como parte da jornada. Você começa a se escutar mais, a fazer escolhas mais alinhadas. Pequenos gestos ganham profundidade. A vontade de potência, como dizia Nietzsche, começa a emergir. Não é sobre produtividade, mas sobre integridade. Você passa a dizer sim apenas ao que faz sentido internamente. E algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas e oportunidades alinhadas com quem você é. Surge uma força silenciosa que não precisa se exibir. Uma liberdade que vem do simples fato de não depender mais da aprovação externa. Sêneca dizia: a alma que atingiu a sabedoria é invulnerável. Essa invulnerabilidade não é frieza, mas independência emocional. Você não precisa mais